às 7 igrejas da Ásia. João escreve a elas. O livro do Apocalipse, queridos irmãos e irmãs, ele é um livro escatológico. Escatologia, que significa doutrina das últimas coisas. Ou seja, é o estudo dos acontecimentos dos últimos dias da face da terra e da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua segunda vida. Nesta primeira série, nós vamos tomar por base Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 7. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, fique comigo até o final deste estudo bíblico, à luz das Escrituras Sagradas. Se inscreva neste canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe, comente para que possamos propagar o Evangelho da Graça por intermédio do estudo bíblico. Eu quero tematizar, se vocês me permitem, com o tema desse estudo, a voz de Cristo à sua igreja, ontem, hoje e eternamente. Diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Queridos irmãos e irmãs, a palavra Apocalipse, ela vem do grego, que significa apocalipsis, que significa literalmente revelação, desvelar, tirar o véu, tornar algo oculto plenamente visível. No contexto bíblico, Apocalipse, queridos irmãos, não é esconder, mas revelar. Não é confusão, é clareza espiritual. Não é medo, é manifestação da soberania de Cristo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breves devem acontecer. Apocalipse 1, verso 1. A aplicação do livro de Apocalipse na revelação, que significa tirar o véu da história, mostra quem realmente governa, que é Cristo Jesus. Da igreja revela a sua condição espiritual. Do futuro afirma que Cristo vence. Do Cordeiro, ele é o centro de tudo e de todas as coisas. Apocalipse, queridos irmãos, não é o fim da esperança, é o desvelar da glória de Cristo. Se você tem o nome escrito no livro da vida, toda vez que falar de Apocalipse, se alegre. Mas se você ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida, arrependei-vos, pois a ira e a justiça de Deus vêm sem demora. João, queridos irmãos, está na ilha de Patmos e é arrebatado em espírito. João já está idoso, ele estava preso, exilado na ilha de Patmos, por causa do testemunho de Jesus Cristo, conforme Apocalipse 9. Ali, em isolamento e perseguição, João declara: fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 10. Mas o que significa arrebatado em espírito? O que aconteceu com o apóstolo João? Não foi um arrebatamento físico do corpo, mas uma experiência sobrenatural e espiritual profunda, onde João foi elevado pelo Espírito Santo a uma dimensão de revelação divina. Arrebatado em espírito significa estar totalmente dominado pela ação do Espírito Santo. Ter a mente, os sentidos naturais suspensos para receber
as revelações celestiais. Ser introduzido na realidade espiritual para ver, ouvir e compreender o que Deus revela. João estava na terra, mas vendo o céu. Estava preso em Patmos, mas livre no espírito. O cárcere não limitou a revelação nem a presença de Deus. Ezequiel foi levado em visões de Deus. Da mesma forma, Ezequiel 8, verso 3. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, segundo Coríntios 12, verso 2. Aprendemos uma lição espiritual. Quando o homem é limitado pelas circunstâncias que o cercam, o Espírito de Deus continua ilimitado. Deus, queridos irmãos e irmãs, não precisa mudar o lugar para liberar a revelação. Ele apenas precisa de um coração sensível ao Espírito Santo. Escreve à igreja de Éfeso o amor abandonado. Apocalipse 2, verso 1 ao 7, diz assim, irmãos, a igreja ortodoxa na doutrina, mas fria no amor. Cristo é aquele que anda no meio dos cartiçais, no meio da tua igreja, mostrando sua presença contínua e vigilante. O zelo, queridos irmãos e irmãs, sem amor é vazio. Cristo busca relacionamento, intimidade e não apenas o serviço. Portanto, volte ao primeiro amor e pratique as primeiras obras. O primeiro amor, queridos irmãos e irmãs, é a chama do Espírito que mantém a ortodoxia aquecida pela devoção. Sem amor, o Evangelho perde a sua voz. Volte a amar e o mundo te ouvirá. Volte a amar e o mundo ouvirá e verá Cristo em você. A igreja de Éfeso, ela recebe alguns elogios. Era uma igreja trabalhadora e perseverante. Reflexo de muitas igrejas de hoje. Tinha discernimento contra falsos apóstolos. Ela tinha fidelidade à verdade e à doutrina. Não tolerava o mal. Mas havia alguns problemas na igreja de Éfeso. E um dos principais ela perdeu o primeiro amor. Ortodoxia tinha sem paixão, atividades constantes sem intimidade e relacionamento com Cristo. Qual era a solução? Jesus trouxe a palavra lembrar de onde caiu. Lembre-se hoje de onde caiu, arrepende-se, volte às primeiras obras, volte ao amor, à devoção e à comunhão sincera com Cristo Jesus. A igreja de Éfeso é um reflexo da igreja atual. Igrejas corretas na doutrina, mas frias no coração. Muito trabalho para Deus, trabalham muito, tem muita atividade, mas pouco relacionamento, intimidade com Cristo. Ministérios são ativos, mas devoção enfraquecida. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2, verso 4. Jesus, queridos irmãos e irmãs, não busca apenas igrejas ocupadas, mas igrejas apaixonadas. Uma igreja pode ter doutrina correta, cultos lotados e cheios e atividades constantes. Mas se perder o amor,
perdeu a essência do Evangelho. Portanto, amais cordialmente uns aos outros. Escreve a igreja de Esmirna, a igreja sofredora. Apocalipse, capítulo 2, verso 8 ao 11. Era uma igreja fiel, queridos irmãos e irmãs, em meio à perseguição e pobreza. Cristo é o primeiro e último que esteve morto e reviveu. O Senhor que venceu sobre a morte. A dor, queridos irmãos, não é ausência de Cristo, mas prova da autenticidade da fé. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A cruz é a coroa invisível dos fiéis que sofrem com Cristo, esperando a glória futura que há de se revelar na vida eterna. Quem persevera no meio da dor, prega o Evangelho mais alto do que 1000 palavras. A igreja sofredora, a igreja de Esmirna, também recebe elogios. Era uma igreja fiel a Cristo, mesmo em meio à perseguição intensa. Tem muitas igrejas assim hoje. Era uma igreja pobre materialmente, mas rica espiritualmente, em oração, fundamentada na doutrina, em constância numa disciplina espiritual no jejum. Suportou blasfêmias, injustiça, sem negar a fé. Perseverou até diante da ameaça de prisão e de mortes. Não há repreensão direta de Cristo sobre esta igreja. O desafio dela era permanecer fiel no sofrimento prolongado e não temer a morte. Não temas, permanecer fiel até a morte, confiando na coroa da vida prometida por Cristo Jesus. É o reflexo de uma igreja de hoje. Igrejas fiéis, muitas vezes, irmãos e irmãs, sofrem desprezo, perseguição velada e escassez, mas permanecem firmes na verdade da palavra de Deus. Em um tempo de fé confortável, Esmirna confronta a igreja atual a valorizar a fidelidade acima do sucesso. Lembra que a verdadeira riqueza não está em recursos, mas em permanecer fiel a Cristo, custe o que custar. Uma igreja pode ser pobre aos olhos do mundo, mas será sempre rica quando permanecer fiel a Cristo em meio ao sofrimento. Escreve a igreja de Pérgamo, a igreja comprometida. Apocalipse 2, irmãos e irmãs, verso 12 ao 17. A igreja de Pérgamo, uma igreja fiel em parte, mas que tolerava o erro doutrinário, reflexo de muitas igrejas atuais. Cristo aparece com a espada afiada de 2 gumes, símbolo da palavra que discerne intenções e verdades. O Evangelho não se mistura com a idolatria, nem com o sistema mundano maligno. Conserva-te puro diante da verdade da palavra. A fidelidade, irmãos e irmãs, à verdade é o escudo da igreja contra a infiltração do erro. O Evangelho não precisa ser adaptado ao mundo. O mundo precisa ser transformado pelo poder do Evangelho. Esta igreja de Pérgamo recebe elogios que permaneceu fiel ao nome de Cristo, mesmo vivendo onde está o
trono de Satanás. Ela não negou a fé, nem mesmo em meio à perseguição e ao martírio. Existia irmãos fiéis no meio desta igreja, mas no culto, quem estava sentado lá no púlpito, no trono, era Satanás. Ela não negou a fé, nem mesmo em meio à perseguição. Tinha alguns problemas, ela tolerava o erro doutrinário, a tolerância da doutrina de Balaão. Compromisso com o pecado, misturando fé com práticas imorais e idolatria. Convivência pacíficas com ensinos que corrompiam a santidade da igreja. A solução pelo chamado de Cristo é um arrependimento imediato. Arrependei-vos. Retornem à verdade da minha palavra. Rejeitem todo o ensino falso. Submissão à autoridade do senhorio de Cristo, que luta com a espada de sua boca. Queridos irmãos e irmãs, fidelidade sem santidade enfraquece o testemunho. Cristo exige verdade e pureza. O reflexo da igreja de hoje. Pérgamo representa igrejas que defendem o nome de Cristo, mas flexibilizam a doutrina para se adaptar à cultura. Permanecer firme exige não apenas coragem para confessar a fé, mas também pureza para viver o Evangelho. Escreve a igreja de Tiatira, o pecado tolerado. Queridos irmãos e irmãs, Apocalipse 2, verso 18 ao 29. Esta igreja era uma igreja cheia de obras, mas corrompida moralmente pela falsa profetisa Jezabel. Cristo tem olhos como chama de fogo, penetrando nas profundezas do coração humano. O amor sem santidade é deformado e conduz à cegueira espiritual. Conheço as tuas obras, mas tenho contra ti que tolerares o pecado. A santidade, queridos irmãos e irmãs, é o verdadeiro selo do amor cristão. O amor sem pureza é engano piedoso. Quem prega o evangelho com santidade não apenas fala de Cristo, revela Cristo ao mundo. A igreja de Tiatira também recebe elogios. É uma igreja que tinha amor e fé, serviço e perseverança. Tinha um crescimento espiritual. As últimas obras eram maiores do que as primeiras. Mas tinha também alguns problemas nesta igreja. Tolerância ao falso ensino, reflexo de muitas igrejas hoje, representado ali por Jezabel. Convivência com imoralidade e idolatria. Falta de disciplina espiritual diante do pecado. Qual é a solução e o chamado de Cristo? Arrependei-vos dos vossos pecados e se convertei-vos verdadeiramente. É um arrependimento imediato. Rejeitar o pecado e o falso ensino e permanecer firme na verdade da palavra de Deus até o fim. E libera algumas promessas, autoridade sobre as nações ao que vencer. A estrela da manhã, Cristo revelado em glória. Não basta, queridos irmãos, apenas crescer em obras. É preciso permanecer puro na doutrina de Cristo e fiel até o fim. Escreve a igreja de Sardes, a igreja morta. Queridos irmãos e irmãs, Apocalipse 3, verso 1 ao 6. Esta igreja de Sardes tinha uma aparência de vida,
mas estava espiritualmente morta. Tem muitas assim. Cristo possui os 7 Espíritos de Deus. A plenitude do Espírito Santo é que vivifica. A aparência de espiritualidade sem comunhão é ruína disfarçada. Ser vigilante e fortalece o que resta. A vida espiritual não se mede pela atividade, irmãos, mas pela presença do Espírito Santo. O mundo precisa ver igrejas vivas, aonde o Espírito Santo não é hóspede, mas Senhor. A igreja de Sardes, ela parecia viva, mas estava morta. Ela também recebe elogios, tinha o nome de igreja viva. Possuía história, possuía reputação, tinha conhecimento. Havia alguns poucos crentes fiéis que não se contaminaram. Tem alguns em Sardes que não contaminaram as suas vestes. Apocalipse 3, verso 4. Mas tinham também problemas. Morte espiritual por trás de uma boa aparência. Ativismo, muita atividade, muito ativismo, sem vida espiritual com Deus. Obras incompletas diante de Deus. Vigilância espiritual havia sido perdida. Confiança no passado, confiava no passado, não no presente com Deus. Tens nome de que vives e está morto. Apocalipse 3. Qual é o chamado de Cristo para a solução? Desperte do sono espiritual. Fortalecer o que ainda restava. Lembrar do que recebeu e ouviu desde o princípio na doutrina. Guardar a palavra de Deus. Arrependei-vos. Arrepende-se. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer. Apocalipse 3, verso 2. Reputação, queridos irmãos e irmãs, não substitui presença. Só o Espírito de Deus gera vida. É um reflexo da igreja atual. Sardes representa igrejas e cristãos com programação cheias, congressos, eventos, muitas atividades, mas vazia de oração. Tem nome no bairro, mas ausência no céu. É conhecida em todos os lugares, mas não é conhecida nas regiões celestiais. Com um passado glorioso, com saudosismo, mas presente sem fogo. A igreja de Filadélfia escreve a igreja fiel. Apocalipse 3, versos 7 ao 13. Queridos irmãos e irmãs, é uma igreja pequena em força, mas grande em fidelidade e amor. Cristo tem a chave de Davi, abrindo, fechando portas conforme a sua vontade e a sua soberania. A fidelidade, irmãos, em tempos difíceis, é o maior testemunho de fé. Eis que pus diante de ti uma porta aberta que ninguém a pode fechar. A fidelidade, queridos irmãos, é a chave que abre portas eternas, pois Cristo se revela aos perseverantes. Quando uma igreja permanece fiel, Deus abre portas de salvação que ninguém pode fechar. A igreja de Filadélfia, irmãos, recebe também elogios. Era uma igreja que tinha fidelidade à palavra de Deus, mesmo com pouca força. Não negou o nome de Cristo, permanecendo firme na fé.
Ela era uma igreja obediente e perseverante, apesar das pressões externas. Portas abertas por Deus que ninguém podia fechar. Nenhuma repreensão é feita por Cristo direta. O único desafio desta igreja era a fraqueza humana diante das perseguições e limitações. Qual é a solução? A solução era permanecer, continuar fiel ao que já recebeu. Guardar a palavra de Deus e continuar confessando o nome de Jesus. Confiar que Deus é quem abre e fecha as portas. Perseverar até o fim para receber a coroa da vida. É um reflexo da igreja atual. A igreja da Filadélfia reflete a igreja fiel dos últimos dias, dos dias atuais. Sem grandes estruturas ou poder humano, sem grandes estruturas, mas comprometida com a verdade da palavra, dependente de Deus e perseverante em meio às pressões. Em um tempo de apostasia e superficialidade espiritual, Filadélfia nos ensina que não é a força que sustenta a igreja, mas a fidelidade a Cristo. Quem é fiel na fraqueza experimenta o poder de Deus abrindo portas que ninguém pode fechar. Permanece fiel, pois a porta que Deus abriu diante de ti, Filadélfia, ninguém poderá fechar. E a igreja escreve a igreja de Laodiceia, a igreja morna. Apocalipse capítulo 3, verso 14 ao 22. Rica em bens materiais, mas miserável em espiritualidade. Cristo é a testemunha fiel e verdadeira que repreende por amor e chama ao arrependimento. Cristo está à porta da igreja, esperando ser novamente o centro da adoração do culto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e deixar eu entrar, eu entrarei e cearei contigo e você ceará comigo. Nesta igreja, colocaram Jesus para fora. O homem se tornou o centro de forma egocêntrica. O egocentrismo passou a ser o centro do culto. E Jesus está do lado de porta, ainda hoje, batendo no seu coração. Eis que estou à porta da igreja e bato. Se deixar eu entrar, eu entrarei e cearei contigo. A mornidão espiritual, queridos irmãos e irmãs, é o maior sintoma de uma fé sem Cristo no trono do coração. Abra a porta do coração e o avivamento começará onde Cristo for entronizado. A igreja de Laodiceia não recebe nenhum elogio. Era uma igreja rica, estruturada e influente aos olhos humanos. Uma igreja que também tinha problemas, mornidão espiritual. Não era fria e nem quente. Tinha autossuficiência. Não preciso de nada. Eles diziam, não temos falta de nada. Mas tinha uma cegueira espiritual. Era rica materialmente, mas pobre diante de Deus e dos céus. Tinha indiferença espiritual. Cristo estava do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar na sua igreja, que ele morreu por ela, deu a sua vida,
derramou teu sangue, foi crucificado, e o Pai o ressuscitou ao terceiro dia. E ele vive eternamente. E ele voltou para o céu, da onde havia descido. E agora tenta entrar nessa igreja, mas ela o coloca para o lado de fora. Qual era a solução? Um arrependimento sincero. Arrependei-vos de vossos pecados. Ainda hoje a voz de Cristo está batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Arrependimento sincero e urgente. Comprar de Cristo ouro refinado, uma verdadeira riqueza espiritual. Comprar de Cristo vestes brancas, que é justiça e santidade. Colírio, que significa visão e discernimento espiritual. Ouvir a voz de Cristo e abrir a porta para a comunhão real, restaurar o zelo espiritual. Porque não havia somente cegueira espiritual, mas eles não estavam ouvindo Jesus batendo na porta dos corações. É o retrato de uma igreja atual, irmãos. Igrejas cheias de recursos que tem hoje, mais vazias da dependência de Deus. Muito conhecimento, tem muitos mestres, mas pouca oração. Tem muito palestrante, tem muito discurso, muito se fala no nome de Jesus, mas pouca transformação genuína e batismo com o Espírito Santo. Uma fé confortável, sem cruz, sem confronto e sem arrependimento. Cristo é citado, mas nem sempre é o centro. A multidão não rejeita Cristo, apenas coloca Cristo do lado de fora. Nós temos alguns ensinamentos com tudo isso. Queridos irmãos e irmãs, cada igreja reflete um estágio profético da história da igreja, de Éfeso a Laodiceia. Revelam a batalha entre fidelidade e mundanismo ao longo dos séculos. E isso está acontecendo, aconteceu e vai acontecer. Cristo é o juiz, o Senhor e o redentor da tua igreja. Há promessas eternas a todos os vencedores. Na cristologia, Cristo é o centro da revelação e o Senhor da igreja. Ele é o juiz justo, o Amém e o esposo fiel. Sua presença entre os castiçais representa a comunhão contínua com o seu povo. Cristo não apenas fala com a igreja, ele vive no meio das igrejas. Examine-se em qual igreja sua fé se assemelha a estas. Restaure-se, volte ao primeiro amor, santidade e fidelidade com Cristo. A santidade não é o caminho para Cristo, mas Cristo é o caminho para viver uma vida em santidade. Prepare-se, Cristo vem buscar uma igreja santa, lavada e remida no teu sangue. Anuncie, seja uma voz viva do Evangelho no seu tempo. Eu quero compartilhar, para a conclusão, 3 frases aqui de 3 homens de Deus. John Wesley escreveu: a santidade do coração é a verdadeira marca da Igreja de Cristo. Charles de Spurgeon escreveu: Cristo caminha entre as igrejas. Ele não as abandona, mas as purifica. John Stott escreveu: as cartas às 7 igrejas são um espelho onde cada cristão deve se ver. Conclusão: Cristo ainda fala à sua igreja. Sua voz ecoa pelos séculos, chamando-nos ao arrependimento e à fidelidade. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meus irmãos, que a graça, a bondade e a benevolência de Cristo se multiplique sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o comentário e compartilhar. A paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.